Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Hora Folk, programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, e recebendo aqui meus amigos folclóricos para comentar as últimas notícias do momento aí relacionadas à cultura pop, esse universo todo que a gente tanto gosta aí, tanto acompanha, e o que isso tem a ver com a cultura brasileira e como a gente pode pensar a cultura internacional e todos esses caminhos. Hoje a gente tem bastante assunto aqui pra falar. Andrioli Costa, por favor, se apresente aí pra galera. Fala, galera. Eu sou Andrioli Costa, do Colecionador de Sacis. Falo do Rio de Janeiro, onde ainda estou aqui com internet precária, mas amanhã eu assino o contrato do meu apartamento novo. Então, Em breve, terei aí local decente de gravação, internet disponível, bem estabilizado. Perfeito. Lorena Herrero. E aí, galera, bom ver todo mundo de novo. Não vim aqui no último Hora Folk, né, mas estamos aí agora de volta para falar mais de folclore, um pouquinho aqui, curtir um pouco a vibe cultural antes de ir para outras lives interessantes que terão mais tarde. E, gente, é isso, né? Vamos esperando aí as pautas pra gente papear um pouquinho de novo. Tô falando aqui de Curitiba, Paraná, mas eu não sou sulista, tá bom? As pessoas estão achando isso. E eu não sou sudestino. Eu sou ilustradora, sou quadrinista, dona de uma campanha super bem sucedida de quadrinho no Catarse. E é isso aí, galera. Ian Fraser. Olá, meu povo, eu sou Ian Fraser, escritor aqui de Salvador, na Bahia. E hoje eu estou com a cor do garantido. Porque está garantido o meu coração. Meu coração está garantido. Tem dono. Vermelhou o curral. Isso aí. Mikael Kitts. Meu nome é Mikael, tô falando aqui de Manaus e trabalho com arte para games e vamos lá. Vamos lá para o nosso Hora Folk 23, chegando aqui para conversar de algumas coisinhas como a nova animação da Netflix que traz seres não muito convencionais do folclore japonês. Vamos fazer aqui um mini review de Anéis do Poder. O que a gente achou aí da série, quem viu, quem não viu, o que achou, e vamos falar um pouquinho aí, porque a gente falou bastante, né, do Vem Aí da série do Anéis do Poder, e ela veio aí, vamos lá. Aí o personagem de luta inspirado em estados brasileiros, e como é que foi isso? Um ilustrador fez esses personagens e tá fazendo ainda, mas vamos comentar um pouco sobre eles, e um giro nas festas folclóricas que rolaram aí pelo país, e muito mais, gente, porque aqui sempre vem um assunto no meio do outro, aqui é um desespero danado, mas a gente, essa mistura gostosa é o Hora Folk no Folclore BR. Vamos lá! E o nosso primeiro assunto de hoje, a gente já começa aí falando do designer que criou personagens de luta inspirados em elementos dos estados brasileiros. Então ele vai lá pegar os estereótipos e as coisas que estão mais em voga em cada estado e vai criar um personagem de um jogo de luta que é inspirado num jogo chamado Genshin Impact. Então, eu não sou gamer, não conheço muito, mas o design é inspirado no jogo Genshin Impact. Genshin? É Genshin Impact. Genshin Impact. E aí ele faz, é um jogo de RPG, mas os personagens são ali com uma cara de jogo de luta. E nós vamos dar uma olhada neles aqui e conversar um pouco sobre esses personagens, que é uma coisa que viraliza bastante na internet, né? Quando cai, personagens inspirados em algum estereótipo, alguma coisa que nos é muito característica, faz parte da nossa identidade ali de algum jeito. Pronto, é viral para tudo que é lado. O cara já saiu no G1, saiu em todos os principais blogs e jornais aí Brasil afora, porque é isso, viralizou pra caramba. Então vamos dar uma olhada. Vocês chegaram a olhar esses designs de personagens? Conferiram um pouco? O estado de vocês é muito legal, o mais legal de todos? Eu achei que era mais Street Fighter do que Genshin, hein? Não, mas é porque o que aconteceu? Eu ia até comentar sobre isso. Essa ideia, ela começou com outra pessoa, um outro artista do Twitter, que tentou criar uma trend aí, tipo, galera, desenha aí
um personagem estilo Genshin Impact baseado na bandeira do seu estado. Tipo, as cores da bandeira e todas essas coisas. E aí ele fez a bandeira ali de Pernambuco, eu acho. Eu não lembro o estado que ele era. Só que aí esse outro artista, ele pegou essa onda, ele foi surfar na onda, só que ele já foi pro jogo de luta. Então ele faz mais jogo de luta mesmo, então fica meio mais Street Fighter mesmo. Ah, sim. É que bem aquele estilão Street Fighter anos 90, né? Que é bundona gigante, meio arrastão. Os peitão dos caras tudo de fora, todo mundo musculoso, essas coisas assim. Não é as minhas artes favoritas, vou falar para vocês. Não, mas eu acho um negócio interessante, né? Eu gosto que o Anderson citou aí estereótipos, porque geralmente a gente fala de estereótipo de uma forma negativa, né? Mas o estereótipo é uma simplificação, independente disso ser bom ou ruim. Uhum. E quando você é um artista que não viveu em todos os estados e você vai tentar representar todos os estados, não tem como você não cair em algum estereótipo, né? Você Exato. vai... E muitos dos estereótipos, eles existem ali por um motivo, né? Então, eles vão estar ali representando alguma coisa que se destaca muito e que, de fato, existe na cultura. E aí, as pessoas só não gostam quando se resume a isso. Mas, beleza. O cara fez um monte de coisa ali que você identifica a coisas dos estados, né? Apesar de que alguns, eles ficam um pouco mais... Você não percebe tanto que eles são mais na bandeira, mais focados na bandeira, e você não vê tanto da cultura do estado. Mas, no geral, eu achei um projeto bem interessante. Eu acho que vai ter sempre... Tipo, nunca vai estar perfeito. Não tem como. Eu tô com Lorena. O traço realmente não é o meu estilo de traço para falar, consumo isso. Mas... No final das contas, eu achei bem interessante. Eu gostei, eu achei bem legal algumas coisas da Bahia. Eu gostei desse... Eu achei muito, muito criativo ele ter botado, tipo... não sei dizer qual é o nome esse top com um decote aberto, mas... para fazer o triângulo da bandeira da Bahia. Achei isso bem legal. Bota a Bahia aí pra gente, Anderson. Já botou aí. Agora, é isso, né? Tipo... É o estado, é o estado com a maior população negra fora da África, podia ser... Mas tretinha essa menina aí, hein? Mas eu acho que ele fez consciente também, porque ao mesmo tempo, tipo, você vai olhar ali no Paraná, o Paraná tem uma cacetada de gente branca, mas ele optou por fazer um personagem claramente indígena ali. E essas análises de personagens que a gente faz aqui, a gente sempre vai pensando assim, as formas de aprimorar, né, de melhorar a ideia, porque elas viralizam bastante na internet e é inevitável a gente não olhar pra isso e falar, pô, tem alguma coisa ali que identifica muito com as pessoas gostam e, pô, viraliza de uma forma que, pô, é o meu estado, a pessoa vai defender o estado dela e tal, e vai defender as características. E o que eu achei interessante desse trabalho é que conforme ele foi avançando, ele foi aprimorando a análise dos personagens. Então os elementos vão ficando mais complexos e ele começa, depois de um tempo, a elencar as características principais que ele vai olhando. Então você vai ver que a coisa vai ficando com mais cara de personagens ainda que tem a ver com as festas folclóricas do estado. E inclusive, a coisa vai você não aprimorando. botou o do Goiás aí, ele é tipo o meu favoritão. Eu vou passar Tá na outra tela. E ele no Instagram, ele posta as referências, né? Ele posta os nomes das referências visuais que ele usa, né? Tipo, do Alagoas mesmo, ele bota lá lance e cordão do Zumbi do Palmares, chapéu dos guerreiros fogueados, tatuagem da sereia, tatuagem da Marta, cinto de fumo enrolado, carranca e vestido do pastoril. Então, eu acho legal ele botar não fonte, né? Mas aonde ele tirou as referências para criar Isso é legal porque que eu vi no Twitter, né, que as pessoas vão botando coisas lá e ele vai trazendo, né? Tipo, podia ter tal coisa. Aí ele faz um tweet comentado mostrando que usou. Então, legal. olha, eu o acho... Rio de Janeiro ali, ó, a máscara de bate-bola. Sim. Eu acho muito foda, porque é aquilo, novamente, não tem como uma pessoa se propor a fazer um trabalho desse
e não cair em algum estereótipo ou simplesmente descontentamento de pessoas do Estado, não tem como. Não tem Tipo, como. mesmo que você faça mesmo que ele trouxesse uma equipe de pesquisa monstruosa, assim, também não ia acontecer. E só que ele vai, ao mesmo tempo, você vê que ele vai pegando esse feedback da galera. E eu acho que até que, de repente, quando ele terminar, é interessante ver como foi do primeiro pro último. Porque, por exemplo, aquele cara, o que é do Rio Grande do Sul, você vê que ele é bem simplão, e se não me engano, ele foi um dos primeiros. E aí, à medida que ele vai avançando, ele vai trazendo uma riqueza de elementos, vai aumentando nos personagens. Eu acho Com que, tipo, certeza. você vai vendo isso. Bota ali na outra, por favor, no Qual? de Minas Gerais. Minas Gerais também acho que foi um dos primeiros e é um dos que eu menos gostei, que depois ele vai refinando. Por exemplo, Ah, sim. o que é esse chapéu aí, né? É um chapéu meio chinês. Para mim é tipo uma tentativa de botar algo referente ao triângulo. Não sei se Se pá, não sei. pá, né? Deixa eu Aí ver tem aqui. aquele negócio que eu falei da roupa, né? Do estilão das personagens. Tem um queijo, uma faca. É, Enfim, esse aqui foi para mim um dos piorzinhos. E aí depois realmente tem elementos acrescentados, né? Olha o Goiás ali que a Lorena falou com a máscara Adoro do Goiás, Curucutu. muito bom. aqui, Goiás tá muito bom. ele descreve o de Minas Gerais falando que isso na cabeça dela é uma bateia. Roupa que ela usa... A roupa que ela usa é a referência à mãe do ouro. É tipo um negócio de garimpar em de rio. garimpo, é verdade, verdade. Acho que é isso. A A picareta. bateia? Bateia. É bateia? Porque É ele a botou própria. É a bacia de tá. Uhum. garimpo. É, tipo, Ok. ela usa uma bacia de garimpo na cabeça. Nossa, aí fica. Não é o melhor design. Não é o melhor Tá bem. design, de fato. A picareta em referência à mineração que rolava no estado. É esse que ele coloca aqui. O personagem de trás está com uma paeiro na boca e usando um chapéu Um paeiro. clássico. Um paeiro. Ah, isso aí que é o negócio. Então, assim, ele vai... Me diga uma coisa. É porque são duas mulheres para serem duas minas, é isso? Eu acho que é essa Minas piada. Gerais, acho que é isso. Parabéns, Eu Ian. não tinha. Não, Parabéns. gente, agora tudo faz sentido. Eu tentei ficar pensando nisso, mas certamente. As Minas Eu Gerais. tentei, eu não tinha. Na verdade, eu não tentei, eu só, tipo, nossa, por que são duas pessoas? Você que estiver nos ouvindo no Spotify, agora você pode, inclusive, tirar o Spotify aí do seu bolso e assistir essa nossa interação aqui com as imagens também. Mas se você não puder, vai no link na descrição, que eu vou ter aí o link para as imagens e a arroba do ilustrador, que é GG2 Almeida. Ele é o ilustrador que tá criando essas artes aí. Ele é carioca. O Andrioli não gostou do... Não me lembro quem foi, que eu acho que foi de Minas Gerais que ele falou. Minas Gerais, é. Distrito Federal, galera, tá barril, viu? Eu Distrito queria Federal tá o comentar senhor isso. miliciano, Depois de fazer toda a análise mais positiva aqui, eu queria dizer que eu fiquei triste. Não, Capitão o Distrito Federal parece um incel. Gente, Um incel que vai fazer tudo pra queda do Brasil, baixa democracia. o negócio é que aqui, a gente falou de uso de estereótipos, certo? Eu preferia que fosse um político. Eu preferia que fosse um engravatado, entendeu? Porque não tem, tipo... eu entendo que tem muitos personagens que você vai ver que tem algumas escolhas que ele faz por causa das cores da bandeira. E ali tem, da bandeira do DF, tem o verde e amarelo. Por mais que o branco seja a maior parte da bandeira, e branco é uma coisa ridiculamente presente em Brasília por causa do demônio do Oscar Niemeyer. Então, E dos políticos também, né, Lorena? não, é porque a cidade inteira é branca, você não tá entendendo. Só os prédios tudo é branco. E os Então, políticos tipo assim, também. eu vi muito. Ele ficou muito verde e amarelo, né? E, tipo, não tem nada. Tipo, ele não tem nada de branco. E da cor branca, ele só no sapatinho. E eu não vejo nada de... Assim, o Brasil é o centro político, mas a gente não tem uma correlação, assim, com militares, assim, com essa roupa militar, não sei o quê. A gente tem setores ali, tipo, o Brasil é toda setorizada, né? Então a gente tem literalmente um bairro que é tipo um bairro para os militares. Só que, tipo assim, a gente também tem bairro para várias outras coisas, então é meio tanto faz. E aí eu fiquei tipo, tá, por quê? Por que ele é um... Eu preferia um deputado, eu preferia um cara de gravata, porque faria mais sentido. Eu fiquei tentando entender de onde que veio, porque
O Goiás, ele pega ali o Mascarado, o outro, ele pega, ali no Ceará, ele pega o Dragão do Mar, no Sergipe, ele pega um cangaceiro, e aí o militar, e eu não entendi, eu só não entendi, eu fiquei curiosa para saber de onde que vem. Ao mesmo tempo, eu queria dizer que é uma desgraça fazer coisa de Brasília, né, porque Brasília tem, sei lá, 64, 65 aninhos, e as pessoas só veem o diabo do Congresso Nacional na TV, então fica difícil mesmo para a galera conseguir traçar. Sabe aqueles chapéu de maracatu, assim, que tem tipo uma igreja na cabeça do a de Alagoas, inclusive, tem. Isso. Tinha que fazer o de Brasília, só que aí é o Congresso. Nossa Senhora. Mas é isso, o de Brasília ele ficou o super-herói brasileiro, né? Que a galera do super-herói brasileiro adora fazer super-heróis assim desse jeito. E realmente virou uma piadinha que não pegou muito bem frente aos outros, né? Porque você tem aí. Eu acho que valeria aqui, fica até a dica pra ele, se você quiser pensar num lado B do personagem, pra você trazer esses lados culturais de Brasília. Então você vai fazer o Distrito Federal ter esse lance cultural também, porque senão ele fica muito destacado. Porque se for olhar essa coisa do militarismo, esse estereótipo dos políticos e tal, pô, vou olhar pros outros estados aí, o Rio de Janeiro seria um miliciano, né? Se você for pensar nos estereótipos negativos de um estado. Tipo, putz. Fora que, assim, tipo, por mais que Brasília seja uma cidade recente, a gente tem aí vários dos personagens que estão baseados no contexto histórico, e essa vibe militar de Brasília, tipo, tirando, sei lá, o período da ditadura, que é generalizado, então não é só Brasília, a gente tem um momento de 4 anos ali, de 6 décadas de cidade, e é muito, assim, mas isso é tipo uma coisa mais da minha perspectiva de quem morava lá, mas é complicado também a gente ficar com isso, porque nem tem, tipo, maioria branca, não tem muito de militares. A cidade foi fundada por muita gente que veio do Nordeste. A gente tem, tipo, da galera que veio... Sim, metade dos moradores de Brasília não nasceram lá, né, por motivos óbvios. E dessa galera, 50% é tudo do Nordeste. Os nordestinos, eles têm uma influência enorme em Brasília. A gente tem manifestações culturais do Bumba Meu Boi, que já são tradicionais lá, que são patrimônio do IFAM, que foi de um cara que veio do Maranhão. A gente vai ter muita coisa do sotaque, que a gente vai ter parecido com o Nordeste também. A gente vai ter toda essa galera que veio para construir ali Brasília e que sofreu para um cacete e fazem parte da construção desse negócio. Então, tipo, eu acho interessante também ter esse tipo de perspectiva que poderia ser trazida, né? Não só a parte da política. E eu acho que ele se destaca pela pobreza cultural, tá ligado? É um personagem que tá... E se você for lá, se você olhar, eu abri aqui agora para ver o que tá escrito, tá traje tático inspirado na influência do Distrito Federal e armadura inspirada em Mega Man. É isso aí. Né? Então, quando você pensa... E aí, de novo, eu gostei bastante. A crítica aí se a gente tá celebrando coisas, e eu acho que a ideia da grande maioria dos personagens, mesmo que seja estereótipo, mesmo que tenha gente do estado que não gosta desse estereótipo, tá claro a intenção dele de celebrar, né? Então, o que a gente está celebrando quando a gente faz esse tipo de personagem? E eu acho que ele passa uma ideia bem, bem bizarrinha mesmo de uma celebração equivocada, sabe? Uma celebração equivocada. E fica essa crítica eu acho que o Distrito Federal tem coisas melhores para mostrar, como a Lorena falou mesmo, se inspirar talvez em Niemeyer. Tem coisas, tem outras coisas que o Distrito Federal tem para oferecer do que essa visão, esse sonho molhado de incel ditatorial, tá ligado? Isso aí é que a galera gosta. Quero o fim da democracia e arma tática para eu poder derrubar o governo, sabe? O negócio é o seguinte, o segredo para fazer qualquer coisa sobre Brasília, isso é, tipo, novamente da minha experiência. A gente tem o Oscar Niemeyer, porque assim, pode não ter cultura no sentido mais popular, assim, tem, mas tipo, que se destaque talvez não tanto. Mas a gente tem esses elementos visuais brasilienses, eles se destacam bastante. O Niemeyer se destaca bastante, a presença dele é enorme ali, até na própria esplanada mesmo, ele e o Lúcio Costa. E outro que vai estar ali também, que eu não sei o quão famoso é fora de Brasília, que é o Atos Vulcão,
que é um Conheço. artista plástico também, que ele é muito famoso por ele faz vários padrões, que tipo, ele fazia trabalho com azulejo, né? Ele tem uns azulejos com padrões e ele vai colocando eles em posições diferentes e cria um mosaicozão, assim. E tudo que a galera faz em Brasília, tipo, eu quero fazer alguma coisa que faça Brasília. É Atos Vulcão. Tudo o pessoal vai e Lorena, replica a técnica dele. sabe quem que podia ser? Podia ser um Transformer que assume a forma de um avião, porque é o plano piloto. Não. Esse é o tipo de breguice que eu comprava. Eu compro. É uma piada mais sofisticada, de fato. Mas. Pô, você tem 2 minas aí, Tem pode duas- ter o plano Tranquilo. piloto. Pode ter um avião. Tranquilo. A gente tem no Amazonas aí também uma mulher com feições indígenas e tem toda pintura corporal e tal. Ela tá ali representando questões do garantido caprichoso, e aí tem o boto e o boitatá. Então, assim, tem uns personagens que tem fica um pouco. Você vai tratar. Não tem como, né? Você vai tratar dos estereótipos, você vai pegar nesse lugar desses problemas da sociedade, né? E entender que existe cultura em todo lugar, né? Porque você vai considerar que uns estados são mais ricos culturalmente que outros, né? E aí você tem aquela coisa do Rio de Janeiro não tem cultura, São Paulo não tem cultura, principalmente São Paulo, né? São Paulo é um lugar que não tem cultura, não tem a cultura que é de São Paulo, porque São Paulo é só cidade, é só prédio, não sei o quê. Então, tipo, é difícil, porque a brincadeira, ela acaba ficando complicada, e aí eu acho legal você ir pro povo, chamar a galera pra dar uns elementos ali e ir colocando os elementos como ele foi realmente intensificando conforme foi passando o tempo e os personagens foram chegando, foram ficando cada vez mais cheios de elementos. E talvez ele volte nos personagens, nos primeiros personagens, pra dar uma incrementada, né? Que aí fica ali uma coisa mais abrangente. Mas essa é a arte do Gustavo Almeida, ele é de Magé, no Rio de Janeiro. Os links vão estar na descrição, você vai poder encontrar ele aí, tá super viral lá no Instagram, viralizou muito no Twitter também, então você pode encontrar os trabalhos dele e incentivar. É isso que a gente faz aqui, essa análise de olhar e pensar as coisas, porque a gente quer que as pessoas façam isso. Eu sei que tem um negócio complicado, às vezes, de tratar esses estereótipos, mas não leve isso como algo negativo pro trabalho. Às vezes a gente critica esse negócio, parece, você não gosta de nada. Cara, o super-herói brasileiro, isso me lembrou muito do super-herói brasileiro, essa vibe desse trabalho. Mas o super-herói brasileiro, ele tem um problema na estrutura. Que, tipo, a vibe super-herói não é brasileira. Então, assim, quando você vai tratar aquele negócio trazendo elemento de imperialismo estadunidense, inglês, não funciona com a gente. Então, assim, não vai trazer esse Capitão América brasileiro, porque pra gente isso não pega bem, não é por aí. Então, existe crítica e o que eu acho que as pessoas deveriam fazer é pensar essas críticas e dar uma mexida, né? Dar uma embrulhada. Muita gente olha pra essas críticas e fala, não, essas pessoas odeiam tudo. Tem a galera que vem comentar no Folclore BR, vocês odeiam tudo, vocês não gostam de nada, porque é tudo ruim, é tudo feio, é tudo... Não, gente, não é isso. Então, esse aí é o trabalho do Gustavo, deem uma olhada, vão lá e comentem outros elementos que poderiam ter. Ao invés de você ficar só apedrejando ou achando ruim o seu estado, você fala lá, esse estado aqui poderia ter tal coisa. Que com certeza é uma coisa que vai agregar aí para futuros trabalhos relacionados com outros temas, com outros jogos, com outras coisas. Então façam mais, mandem pro Folclore BR. Se você viu alguma coisa parecida com isso, manda pra gente, porque a gente adora olhar, adora ver o que a galera tá comentando sobre isso. Tá bom? E isso faz parte, e só para antes de terminar, Anderson, isso também acho que faz parte do diálogo do momento. Eu tenho certeza, né? Certeza é uma palavra muito forte. Eu apostaria que 7 anos atrás, se ele tivesse essa mesma ideia, ele não teria atenção a esses detalhes culturais como ele está tendo agora, porque o diálogo que a gente está tendo agora é sobre estar atento a esses detalhes culturais, tá ligado? Então a importância de estar se dialogando isso constantemente é porque não é para hoje, é para amanhã, né? Então o amanhã fica mais solidificado quando a gente cobra, e não é cobrar no sentido de cobrar mesmo, né? Mas a gente apontar
e fala, pô, galera, pode ser um pouquinho melhor porque isso aqui é importante, velho. Boa ideia, mas isso aqui é importante, sabe? Você vai representar a Bahia só com capoeira, pô, e aí, o que, que a gente pode botar mais? E como a Lorena pontuou, não é só do agora, né? Mas ele mesmo viu o sucesso que ele estava fazendo, que ele ia. E ele viu, velho, se eu não melhorar, a corda vai apertar pro meu pescoço, porque o diálogo de agora é diferente, velho. Com certeza, com certeza. Então tem muita Eu coisa. posso ter uma palavrinha também, Anderson, rapidinho? Claro, eu achei que você estava meio off aí, mas vamos lá, Mikael, falei. Não, Pra não te travar. eu procurei ficar em off também para não dar problema na conexão e também porque eu não vi uma inserção assim. Mas agora que a gente está encerrando, só uma palavrinha final, né, para o artista e quem está nos ouvindo não achar que a gente só pegou o trabalho do cara e já saiu criticando. Eu acho muito importante a gente dizer que o trabalho está muito bom. A iniciativa foi ótima, assim, dou os parabéns pro artista, tá? A gente aqui do Folclore BR, a gente dá os parabéns também. O lance da gente dar feedback, às vezes pode parecer que a gente está criticando, mas é sempre pensando no melhor, né? É uma crítica positiva, né? E eu quero dizer que o design de personagens, no geral, eu achei muito bom também. Eu trabalhando com games, assim, com design de personagens e dando feedback para artistas bastante, assim. Eu sei como é que é, eu entendo disso, né? E continua assim, cara. E quem tá nos vendo, ouvindo e consumindo depois, façam esse tipo de projeto também, incentivem, passem pra gente também, compartilhem com a gente. Esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho. A gente mostrar que a gente é rico, mesmo a gente caindo em alguns lugares comuns, ou a gente não tendo muito sucesso em algumas escolhas, não tem o que fazer. O importante é a gente fazer, continuar fazendo, e mostrar que tem um artista bom, sabe? E que tem conteúdo para compartilhar com a galera. Continua assim. Esse é meu comentário. Próximo assunto, que a gente vai falar aqui dos Anéis do Poder. Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, série da Amazon Prime, a série mais cara de todos os tempos aí. Ela chegou ao fim no dia 14 de outubro. Foi o último episódio aí da primeira temporada, que ela está disponível lá na Amazon Prime, baseada aí em escritos do Tolkien, né? Ela não é baseada em nenhum livro específico, então a gente tem pela primeira vez aí uma obra dessa magnitude, né? Depois dos filmes de Hobbit, de Senhor dos Anéis, agora a gente tem a série chegando, fazendo um barulho e causando também muito nervoso aí nos fãs mais alvoroçados de Senhor dos Anéis, porque realmente a galera caiu em cima de muitas formas. A gente falou aqui no programa passado sobre a questão da representatividade e como isso realmente pega nessa galera e muita gente não entende, fica com uma dificuldade de aceitar esses movimentos da indústria agora. E esse é um debate bastante importante que a gente fez aí no programa passado, dá uma olhadinha lá para conferir. Veio aí, aconteceu a primeira temporada de Senhor dos Anéis e volto a comentar aqui também, como eu comento todo o programa, O Senhor dos Anéis, a obra do Tolkien, é totalmente inspirada em folclore. Por máximo que a gente fique, às vezes, tão distante dessa discussão de, não, tá tão normal na cultura pop, né? Fica um negócio tão normalizado que se esquece o quanto o Tolkien estudou folclore para criar O Senhor dos Anéis e o universo da Terra-média. Assim, isso é puro folclore, puro tentativa de buscar essas personagens fantásticos das culturas da Europa para tentar criar esse universo todo complexo e tal, que até hoje aí virou referência, ele é referência na literatura fantástica, né? Então é por isso que a gente fala de Senhor dos Anéis aqui, né? Que não tem a ver, porque você também, falta você ligar essa tecla aí na sua cabeça, de que folclore é uma coisa, folclore brasileiro, só existe folclore do Brasil, folclore que só tem criaturas e coisa. Calma. Então, é sempre uma maneira mais expansiva. Vamos lá. Vocês assistiram? Todos vocês assistiram Anéis do Poder? A gente chegou a comentar em off que a gente assistiu aqui Assisti, não. os episódios e tal. Eu não vi até o final, mas assisti quase toda a Eu temporada. não assisti porque eu não tava nem aí, mas... Eu assisti 2 então episódios. podem spoiler tranquilamente, que eu também não ligo. E Então, eu pegava as discussões prévias, assim, né? Porque, como o Anderson falou,
é questão de folclore, que o pessoal, quando saiu as primeiras fotos dos personagens lá, e o pessoal veio aquela falta do que fazer, de porque elfo negro não existe. Aí eu tava lá, gente, cala a boca. Aí, mas essa série mesmo, eu não sei muito conteúdo da narrativa em si. Eu assisti 2 episódios. Acho que eu queria colocar 2 coisas. Uma é que em algum programa, Anderson, acho que seria legal a gente trazer alguém que é mais especialista em Tolkien, assim, porque tem um grande problema em Tolkien, porque ele escreveu uma carta, e acho que é a carta que tem na introdução do Silmarillion, tenho certeza, estou falando de cabeça, hein, gente? Em que é onde ele explicita aquele desejo dele de, tendo lido sobre folclore, transformar o Senhor dos Anéis na grande mitologia britânica, né? Aí as pessoas leem isso e falam assim, Tolkien criou o folclore para a Inglaterra. Ele que inventou os elfos e os anões. Vocês já devem ter ouvido isso, tenho certeza. Eu escutei isso dentro da universidade já, que Tolkien criou a mitologia inglesa porque não tinha nada antes. Isso isso é terrível, tenebroso pra gente. Parece que a gente tem que andar 10 passos para trás e começar a conversar. É tenebroso pra gente. Você imagina, eu sigo uma galera que trabalha com estudos folclóricos no Reino Unido, né? Eu imagino o quanto que eles se mordem de ódio com um negócio desse, porque eles fazem um puta trabalho lá. Pra vir chegar, não porque o Tolkien criou a mitologia. E aí o negócio nem, o bagulho é nórdico, nem tem uns elementos, não é só nórdico, mas enfim, aí tipo, todo rolê de elfos, anões e não sei o quê. E. Gente, não. Falei. O que você ia falar, Ian? Não, eu também me perdi. Eu ia falar que eu assisti 2 episódios. Isso eu ia falar, eu acho que eu já falei. E o que eu ia falar é que quando o Anderson, mas aí eu já estou mudando de assunto, porque quando o Anderson falou, né, das polêmicas e tal, de gente reclamando, eu já peguei um grande spoiler, então para mim a série já está spoilada mesmo. Mas o que eu fico pensando assim, o que eu acho mesmo é que fã acha que ele vira dono da obra. E eu fico assim, isso não aconteceria. Eu falo assim, velho, tudo bem, que Tolkien já tá morto, então, teoricamente, ele não tá aqui pra responder. Mas como aconteceu com Star Wars mesmo, que no episódio 2, Yoda começa a pular que nem um sapo que fugindo de uma cobra. Aí, isso não é Star Wars. Eu falei, porra, o cara que criou Star Wars, que fez o filme, porra, o cara que fez o negócio, ele é o dono, ele é o criador, porra, então é assim que o negócio funciona, desgraça, sabe, tipo, me dá uma agonia quando o fã fala, não, eu entendo mais do que o cara que criou, né? O cara que criou, né, então assim, quando eu vejo, tá, beleza, Tolkien não tá mais aqui pra defender, os caras compraram o direito, velho, então, agora, meu irmão, é deles, nós comem, sabe, então, se é assim ou não, você pode se dar o direito de dizer que no seu mundo de fã de Tolkien, você não vê isso como canônico, tá no seu direito. Mas, porra, eu fico abismado com essa convicção da certeza própria, porque aí você para de ser apreciador de arte e sim fiscal, sabe? Tipo assim, ó, você fez isso, você fez essa referência, você botou isso aqui, sabe? Eu acho que a galera viaja na maionese. Então foi isso que eu peguei de spoilers. E sobre Tolkien criar a mitologia europeia, né? Da inglesa, né? Folclore inglês. Me parece aquela questão de, tipo assim, vamos conversar sobre o ovo, a galinha, mas tentar botar uma resposta definitiva que foi esta galinha aqui que foi primeiro, não o ovo, a galinha. Eles querem pegar um negócio para transformar ele no exemplo, né? A resposta. Sim. E a pergunta já tá lá, já tem. A discussão do ovo da galinha já tá aqui antes. Como é que é essa galinha aqui, que é a porra da dona do negócio todo, sabe? Então, cansa, velho. Cansa. Esse detalhe. Mas você assistiu, Anderson? Eu assisti a série inteira e tava crente que todo mundo aqui tinha assistido também. Mas vamos lá. Eu queria falar sobre essa questão da mitologia, porque isso rolou mesmo. Já eu tava ouvindo
podcasts especialistas em Tolkien e consumindo algumas coisas durante a série. E de fato existe esse escrito onde ele tenta juntar personagens de folclore e histórias da Europa para criar uma mitologia mesmo. E aí que vem como uma bomba, né? E a galera que mistura folclore e mitologia desce bonito nisso, né? Que é... eu juntei vários personagens da mitologia, de folclore, de vários lugares, juntei todo mundo no mesmo lugar e deu o quê? Conjunto de folclore, mitologia. Porque é claro na cabeça das pessoas como essa junção de personagens fantásticos dá surgimento a uma mitologia. É como se fosse o conjunto dessa junção de personagens fantásticos e acabou. E resume-se isso a mitologia na cabeça de muita gente. E aí a galera que é especialista em Tolkien até entende que não era por aí a coisa. Mas existe essa força do próprio Tolkien. E essa coisa meio totalmente egoísta dele de olhar e falar, putz, eu sou capaz de criar uma mitologia para este lugar que não tem uma... Isso é coisa da galera que tem todo o poder, né, se sente nesse lugar de criar um negócio de impacto cultural absurdo, São essas pessoas que vão lá no Fantastipedia, que era bem organizadinho uns 5 anos atrás, e botam seus personagens de ficção lá, né, de ficção folclórica lá, porque fala assim, estou criando aqui, daqui a pouco as pessoas vão contar a história e eu estou inventando aqui uma mitologia para o Brasil. Se eu continuar contando, se tornará uma hora. E pior, é verdade. Se você continuar contando e as pessoas comprarem, vai se tornar folclore. É verdade. Só que a gente não tem poder sobre isso. Eu não posso dizer que eu vou criar, né, isso e isso vai se tornar folclore. Isso é impossível. Não, e tem porque outra depende coisa da aceitação do povo. Tem outras coisas que as pessoas não levam em consideração que entra em conflito com uma série de outras coisas, que é a falta de entendimento, a falta de discernimento do que é fantasia e do que é criança popular, né? Então, tipo assim, literatura. A Mary Shelley mandou o Frankenstein pro mundo. Sim. Todo mundo fala do Frankenstein, o Frankenstein tá aí tema de Halloween, Frankenstein é folclórico? Não. Ele ficou famoso pra caralho e continua não sendo folclórico, porque não calhou dele encaixar ali e conversar com nada. O Drácula também não entra, mas você já vê que ele já fica um pouco mais complicado, porque ele é baseado num tipo de narrativa que conversa com narrativas folclóricas, coisa que o Frankenstein não faz. O Frankenstein é um surto, por isso que eu gosto de usar ele de exemplo. E as pessoas, elas têm também um negócio de, tipo, quando eu lembro de ter falado sobre isso, né, do Frankenstein e do Drácula, sobre como eles não eram folclóricos, mesmo eles tendo feito sucesso, para contrapor o rolê, a conversa de o Chupacu um dia vai ser personagem do folclore. E as pessoas ficam, não, mas como que o Drácula não é personagem do folclore se ele é famoso e é popular entre as pessoas? Isso. Pokémon, Lorena, já falaram pra mim. E eu fico, gente, vocês só acham que o Drácula é folclórico, ou vocês só acham que o Frankenstein é folclórico porque ele tá na temática de fantasia. Isso. E aí vocês ficam, nossa, porque ninguém vai falar que o Mickey é folclórico. Porque ele não entra no imaginário fantástico. Por mais que ele seja igualmente um personagem famoso na cultura pop, e as pessoas ficam, não, mas esse bicho aqui é de fantasia, então ele pode virar um dia folclórico, papapá. E aí as pessoas, elas têm essa dificuldade de discernimento, que o entretenimento também faz o desfavor de alimentar, né? Isso que eu ia entrar. O entretenimento faz esse desserviço, muitas vezes, de colocar na cabeça das pessoas o que é mito, o que é folclore, o que é mitologia, e isso vai sim crescendo como uma forma de educar as pessoas, assim, parece que não, assim, não, essa série não vai ensinar as pessoas alguma coisa, e gente, ensina, porque se você entra naquele assunto através daquele filme, daquela série, daquele livro, você vai ser enviesado a entrar nesse espaço. A gente não tem na sociedade, principalmente no Brasil, com problemas sérios não só de educação, mas de interpretação de textos e literatura, etc.
a gente tem esse problema de discernir a realidade da fantasia. E isso vai se misturando com o passar da história. E nós temos histórias de pessoas que se tornaram personagens de fantasia e pessoas que estão dentro da literatura, e aí isso fica confuso na cabeça das pessoas do, pô, esse personagem realmente estava aqui, esse personagem realmente fez isso, porque você tá misturando a fantasia às vezes com a realidade, e na cabeça das pessoas a fantasia e a realidade, elas andam muito juntas. E isso é muito difícil, porque fica essa coisa do, mas se alguém inventou, então é uma coisa que pode fazer parte, porque folclore é inventado, né? Alguém chegou um dia e contou uma historinha pra fazer a pessoa sentir medo, e aí ela vai sentir medo, passar pro próximo e não sei o quê. Se um dia alguém inventou, a lógica é a mesma, né? E não, só que esse discernimento do que é fantasia e do que é realidade, gente, a gente tá vivendo um momento que exatamente fala disso na TV. A TV está moldando a realidade das pessoas de uma maneira perigosíssima, violenta. O WhatsApp e as outras redes sociais, com o viral do ódio, e as coisas estão realmente viralizando. Isso quer dizer que vai se tornar, tipo, que você... E aí tem discussões muito doidas, porque você mostrar violência na TV faz com que as pessoas gerem um pânico nas pessoas que é real. E aí? Aquela violência ali, ela tá falando de uma realidade. E isso toca as pessoas de uma maneira muito real. E aí você sente, por exemplo, que o Rio de Janeiro é o estado mais perigoso de todos, enquanto ele não tá nem nos 10 mais perigosos, assim. O município do Rio de Janeiro é colocado como o mais perigoso do Brasil, e acho que tá lá em 20º não sei o quê. E assim... Isso é parte dessa coisa que... como as pessoas se relacionam com a realidade delas. Isso vai ser colocado de diversas formas. E aí a novela tem seu lugar, os filmes têm seu lugar, e tudo isso vai corroborando com uma série de ideias que vão sendo plantadas na nossa cabeça, assim. E como a gente não tem esse discernimento, a gente fica nessa discussão aqui eternamente, porque essa discussão, infelizmente, ela não vai para algum lugar exato, assim, porque é muito difícil realmente a gente chegar numa conclusão de que o que é a realidade para as pessoas, e a realidade para cada um, ela age de uma forma. Então fica difícil mesmo a gente falar do impacto do universo fantástico no imaginário popular, mas que tem impacto, tem, gente, tem. Outro problema é que a área do entretenimento, mesmo que a gente nem entre na questão do capitalismo, tem que vender, papapá, a área do entretenimento é você ter liberdade de você criar narrativas. Então, tipo, ao mesmo tempo, você pode sim e deve ter uma responsabilidade sobre a abordagem de certos temas, mas ao mesmo tempo não é sua obrigação representar a realidade. Só que aí o que eu acho que é interessante de falar, e é uma coisa que eu já pontuei aqui, acho que a gente opina em conjunto, mesmo que de forma subjetiva, é que quando a gente pega o Tolkien, que é o escritor de ficção, para pautar toda a fantasia baseada em folclore europeu, a gente está já, tipo, sabe o telefone sem fio? Você já pegou ali da adaptação e está adaptando a adaptação. Então, quando a gente vai falar assim, ao invés de você ir lá pro Tolkien, o que o Tolkien fala, o que a Inglaterra fala? O que tem de adaptação? As pessoas que o Tolkien leu, né? O que as pessoas que o Tolkien leu estão falando. Porque quando você fica preso nisso, aí a gente acaba com coisas como a gente está ali repetindo infinitamente a narrativa do lobisomem que morre com bala de prata e se transforma na lua cheia, e ignorando uma possibilidade enorme de outras alternativas que tem, que não só você vai estar, tipo, pensando num sentido de mercado mesmo, você vai estar, tipo, se destacando, como você também você contribui para, tipo, desengessar esse imaginário. Porque o problema é a gente fica vendo o tempo inteiro, todas as séries e todas as novelas e tudo que fala do Rio de Janeiro é da favela e do tráfico. Tudo que fala de Brasília é sobre o Congresso. A partir do momento que, isso aqui fala de Brasília, mas fala do Congresso. Isso aqui fala do DF, mas fala das outras cidades. Isso aqui fala de outra região. Aí você, tendo contato com todas essas coisas, você compreende que existe uma amplitude da coisa. E aí você não está dizendo que a pessoa que fez aquela série não pode não abordar as milícias dentro da favela. Mas a gente tem que incentivar a não ter só isso de produção. Exato. Meio que
E pegando nesse gancho da Lorena, hoje eu passei a manhã fazendo vídeos para A Vida e as Mortes de Severino de Dendê, né? E aí eu falei, né, tava falando, né, que tá tudo aqui do meu lado, porque eu tava gravando aqui, e eu falei desse livro, né, A Morte e Vida Severina. E é um poema do João Cabral de Melo Neto, e que é um belíssimo trabalho de arte e tal, mas é aquele lugar do Nordeste, da seca, da miséria, de estar em eterno exílio atrás de um sonho aonde o cenário não esteja literalmente não, figurativamente te comendo, né? Então, quando eu fiz o Severino, foi exatamente por essa perspectiva, Lauren. Tipo, eu quero falar sobre né? E não sobre gente morrendo, né? E de fome, né? Mas o que eu queria falar, voltando para um ponto um pouquinho anterior, que eu já falei isso aqui quando esse assunto levanta, que é a epígrafe do Viva o Povo Brasileiro. O segredo da verdade é o seguinte: não existem fatos, existem histórias, né? Então, quando a gente está falando sobre a perspectiva de realidade, a nossa realidade é uma construção narrativa. A gente entende o mundo através de narrativa e linguagem. Então, é muito... Tipo, aí fazendo o análise interna. Quando eu fizer a segunda edição de Araruama, se eu fizer a segunda edição de Araruama, eu vou trocar aquele maldito mapa que é idêntico ao mapa da América do Sul, tá ligado? Porque o que a galera tem de ideia de que eu estou contando uma história que é baseada em realidade, que era assim antes... É a versão... pior ainda. Pior. Sério? Não, assim, eu vou explicar melhor, Andrione. É a visão romântica do que poderia ter sido. E não é isso, não é a minha visão romântica do que poderia ter sido. Se não tivesse a colonização, seria daquele jeito, assim. Sabe, e também não é por isso que eu escrevi. Não é por isso. O Ian Calma tava aí. ali só, tipo, não, vou fazer uma fantasia paralela. Pra quem não tem ideia do que é Araruama, fica um pouco difícil, mas eu acho que ela conversa bastante com essa questão do Tolkien. Eu acho que você pode dar uma explicada breve do que é Araruama na lógica de construção, né? Tá, então Araruama é uma fantasia que eu escrevi, aonde eu me inspiro em mitos, lendas e personagens também, né? E também arquitetura, né? Então, arte, essas coisas todas, iconografias dos povos originários. Mas eu crio uma fantasia, é claramente fantasioso, não tem perspectiva de realidade, apesar de algumas referências fazerem parte de vivências que foram reais, né? Então, Quetzalcoatl é citado, mas não é Quetzalcoatl, é uma outra coisa, é simplesmente porque eu pego aquele nome e aí você tem para quem sabe, para quem entende, tem mas não tem nada a ver com ele de verdade, com a figura, né? Com a divindade. Então, não tem... as conexões são muito tangenciais, eu diria, certo? Se eu fosse botar em palavras. Mas aí eu cometi eu acho que eu cometo alguns erros, e aí depois de uma segunda edição, talvez pegar esses erros, né? Mas com certeza o mapa ajuda as pessoas o mapa que é idêntico à América do Sul, só que, né? Porque ali tinha uma vontade muito óbvia, né? De valorizar a gente, porque ali é o mapa do Joaquim Garcia, que é o nosso norte ao sul, aonde ele bota a América do Sul invertida, para a gente valorizar a gente, não estadunidense, né? Então foi tentando pegar nisso, nessa visão de, vamos fazer uma coisa antropofágica que é nossa e valorizar o nosso, mas esse desejo de valorizar a arte desse ilustrador, desse artista, ela permite outras visões, onde pessoas que são talvez leigas, ou então mais com uma visão um pouco mais romântica da arte, pensa, poxa, era assim que os povos originários contavam, é assim que era a visão de povos que existiram sobre... E Araruama é fictício. Eu já falei para vocês aqui que tem gente que fala que Araibaca existe. Araibaca é um nome que eu criei, sabe? Eu criei esse nome. E daqui a pouco tá no Fantastipédia aí o... Capaz. Com certeza. Mas, cara, assim, Araruama é uma coisa que a gente tem que falar mais.
Mas fala. O Ian, ele tentou criar a mitologia da América Latina. Foi isso, gente. É Isso que eu ia falar. Araruama é uma coisa que a gente poderia debater mais, inclusive, porque conversa muito com uma galera que nos segue, que a gente conversa constantemente, né? Que é a galera da mitologia brasileira. Isso, a Araruama conversa muito com essa galera e conversa com aquela vibe da existência da mitologia brasileira, né? Que a gente debate muito aqui sobre o quanto nós somos contra a ideia que se tem sobre mitologia brasileira, porque ela generaliza povos indígenas, uma que fantasia que o Brasil existia antes de 1500. Isso eu já acho completamente errado. Deuses brasileiros. Mas as pessoas começam a botar que a mitologia brasileira ela é uma generalização dos povos indígenas, de mitologias tupi-guarani especificamente até, e que mistura tudo, bota folclore no meio também, e aí acha que isso gera a mitologia do Brasil, a mitologia que é feita aqui antes de 1500. Antes de 1500, gente, não existia Brasil. Mas isso é difícil para entrar na cabeça das pessoas, que inclusive muito militantes, usam o Brasil antes de 1500. Eu acho que essa perspectiva é muito equivocada, porque o Brasil antes de 1500 não era Brasil. Era uma outra coisa. O lugar que a gente chama de Brasil não tinha fronteiras, não tinha essas delimitações, não era da mesma forma. Muitos e muitos povos a mais indígenas pelas terras que a gente habita. Então, assim, era uma outra lógica do que é cultura, do que é tudo isso que a gente vive, assim. Isso. Então, e até a própria noção da palavra pindorama que usa como se fosse um substituto da palavra Brasil antes do Brasil. O pindorama vira como se fosse uma epígrafe do Brasil, né? Tipo, aqui, ó, antes do Brasil começar, tinha pindorama. É o que é o Brasil de verdade, na verdade. Pindorama. Tipo assim, não é o Brasil. Não, tá, a pessoa chega e entendi que o Brasil é uma construção colonialista. Então eu vou para outra nação fictícia universal que era Pindorama. Exato. E a mesma ideia, só tirou Portugal. É uma coisinha rápida que eu ouvindo vocês aí falando com bastante conhecimento, eu tava pensando assim, eu não sou um cara que consumo séries, né, mas eu tava pensando a respeito desses universos ficcionais, assim, e dessa cultura que a gente tem de ter tudo de mão beijada, a culturas de Wikipédias, né, a gente tem que lembrar que a Wikipédia é uma organização muito recente, né, não muito tempo atrás era muito mais complicado a gente conseguir achar um repositório de conhecimento, assim, sintetizado. E quando eu vejo essas obras literárias, de uma certa forma, elas são tu tá condensando um universo todo imaginário, né, em palavras e em alguns poucos livros. E isso é muito mais fácil de tu consumir, de tu te apropriar e de tu criticar depois. Enquanto que algo vivo de verdade, assim, que nem o folclore, mitologia, todas essas riquezas culturais que a gente fala, tu não vai encontrar numa série da Netflix, tu não vai encontrar em 12, 14 livros que um autor criou baseado no nosso universo de verdade, que é mutável e a cada década muda horrores e não tem como a gente acompanhar o que está acontecendo. E aí eu vejo essa galera, assim, muitas vezes fazendo esse paralelo, né, com o que existe de verdade, né, a verdade está lá fora, né, que a gente fala, porque é muito mais fácil de tu consumir. Então tu consome ali, lê todos os livros que o Tolkien escreveu, que eu nem sei quantos são, e aí tu tem a Wikipédia, que eu não lembro agora se é Tolkienpedia ou alguma coisa do gênero assim, mas eu sei que a do Star Wars, por exemplo, é Wikipedia, então tem horrores de texto lá. Eu faço uma meia dúzia de abas aqui no Chrome ou no navegador que eu quiser, e eu tenho todo o conhecimento sintetizado dessa própria Wikipédia, desse universo ficcional, na minha tela aqui. Então, é isso que eu estou querendo fazer essa crítica, porque o folclore, digamos, o folclore e toda a mitologia que tem lá no Reino Unido, ela não cabe num Senhor dos Anéis. E ela nunca vai caber. E Senhor dos Anéis nunca vai ser o folclore, porque ele é... E isso é uma das coisas também, só para concluir meu raciocínio e não ficar me estendendo também, eu fiz um curso com o Yaguaré Yaman, que é um indígena
Ele é aqui do Amazonas, ele é do povo Maraguá, e eu fiz um curso dele de literatura indígena. E uma das coisas que ele falou, e isso foi difícil de eu e dos outros participantes do workshop entenderem, foi que literatura indígena não é narrativa tradicional indígena. Ah, isso é importante. Uhum. Sabe? Ele estava como autor, como artista, como escritor, na posição de indígena, construindo um universo ficcional. Então, ele pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, a gente tem que ter algumas distinções, eu acho, quando a gente tem esse tipo de discussão, para não ficar numa confusão, sabe? Então, esses universos ficcionais, eu acho que a gente tem que colocar eles bem no lugar deles, assim. Eu sei que é mais difícil para algumas pessoas entender isso, porque a gente está vivendo, né, que nem vocês falaram aí bastante, num mundo de pós-verdade, assim. Eu conheço mais das séries da Netflix do que da minha própria cidade, do meu bairro, né? Então, são coisas que a gente também tem que colocar em pauta e eu acho que a gente tem que, no futuro, falar mais sobre esse assunto. Com certeza, e a mitologia brasileira é um assunto muito grande, inclusive, e é um assunto muito vivo dentro das pessoas, dessa dificuldade, às vezes, de entender o que são os povos originários, e aí cria essa maçaroca de coisas e ideias que conversam muito com todo esse universo da cultura pop, né? Pô, todo país tem uma mitologia. Pô, por que não tem a mitologia? Cara, nem a mitologia grega, que é as mais adaptadas que existem aí, ela é adaptada de uma maneira que não seja estereotipada? Imagina a brasileira que não tem... Todos os países terem uma mitologia já é um erro por si só, né? Tipo, toda essa construção da ideia de este país, essa delimitação política exatamente. historicamente recente tem uma mitologia dela. E se você for... E ainda tem outro desdobramento que é depois dessa construção narrativa de que é uma identidade de um país, na Europa você tem um monte de país que cabe em Salvador, meu irmão. Sabe? Tipo, Salvador é um pouco mas na Bahia, por exemplo. Então, exato. Tanto é que... De um desenho territorial onde cabe X pessoas, fica mais fácil de achar que pode ter algo centralizador. É mais fácil, é mais fácil achar. Agora, quando você está falando de um país que tem dimensão continental, meu irmão, aí fica difícil. Aí fica muito difícil você falar, pô, vamos achar um só? Vamos achar um pra gente poder botar numa estampa e poder falar, isso aqui é a gente, Brasil. Aí fica difícil, velho. Exato. Nossa, olha, é muito, muito difícil e eu entendo que existe uma construção na cultura pop que ela é muito forte. Ela é muito mais forte do que a gente for aqui parar para ensinar mitologia e etc, o que é cada coisa. E essa coisa que tá na cultura pop ela é muito mais forte. E ela tem um viés que é o cristianismo como algo intocável. Isso aí, ele vai... E aí, todas as mitologias da cultura pop, elas vão girar em torno do cristianismo. Por conta de toda a história do mundo, como ela é, imperialismo e tudo mais. Então, essa expansão do cristianismo, ela vai afetar todas as culturas de alguma forma. E isso, dentro da cultura pop, é a base. A gente tem várias referências a Jesus na cultura pop, né? Os personagens que são tipo deuses, tipo Superman. O próprio Superman. Exato. Que estão ali como esses símbolos. Mas você vai... essa referência ela é muito clara. Você não vai ter essa referência, por exemplo, com povos indígenas. Porque essa referência não vai fazer sentido pra ninguém. Então, assim, a cultura pop ela vai usar de novo e de novo e de novo dessas referências, porque são referências que as pessoas pegam de forma imediata. Então, assim, quando a gente vai falar, voltando aqui, tentando pra finalizar isso, porque o assunto foi pra qualquer outro lugar, menos Tolkien. Porque Anéis do Poder é chato. Você não é assiste nada. Um episódio, bom demais. Você não quer ver o próximo, porque tá de saco cheio. Bom demais. Anéis do Poder, curti. Mas, assim, só finalizando aqui essa ideia do Tolkien, o Tolkien, ele é, assim, esse ponto de referência
claro, então muita gente vai usar elfos em seus personagens, vai lembrar do Tolkien, vai trazer essa narrativa, mas nem a própria narrativa do Tolkien é respeitada nos filmes, cara. Então, assim, os filmes dos Anéis, que são amados e tal, nem a própria narrativa é respeitada. Então, assim, é muito confuso isso. A questão dos elfos com a orelha pontuda é um negócio que é tão específico no livro que não tem. Não existe. Ele praticamente não tem destaque para as orelhas. Ou seja, as orelhas não são uma coisa no universo dos livros. E a série Os Anéis do Poder, agora, que assistiu na Prime, ela é baseada em escritos. Eles compraram por $200 milhões, se eu não me engano, alguns escritos do Tolkien. Não é os livros do Senhor dos Anéis, não é Hobbit, não é nada disso, não é Silmarillion, não é Contos Inacabados. São alguns rascunhos e escritos entre obras que o Tolkien tem, e eles têm direito a adaptar isso. Então, assim, vão ter personagens, descrições e tal, mas eles não têm direitos a adaptar o Senhor dos Anéis que a gente conhece no cinema. Então, assim, é uma coisa totalmente nova e que a galera caiu em cima porque não tem fidelidade. Gente do céu, é uma obra de ficção adaptada para uma série de TV. Essa adaptação, ela já vai perder um monte de coisa. Nesses escritos, então, os caras têm uma total liberdade de fazer o que eles quiserem, de mudar o universo, de repensar tudo, de inclusive chegar e refazer. Depois comprei o Senhor dos Anéis e refiz o Senhor dos Anéis. Isso é o capitalismo, gente. Isso é outra coisa. Você não vai analisar a série olhando se tá fiel ou não tá fiel. Se ela te agrada ou não te agrada, se funciona ou não. Mas se ela tem fidelidade exata ali com cada centímetro. Gente, por favor, né? Por favor. E essa coisa da representatividade, ela fica muito clara quando as pessoas se incomodam de um jeito completamente bizarro. E aí você tem, por exemplo, eu tava jogando agora, até comecei a jogar os jogos do Senhor dos Anéis, né? Que é o Sombras de Mordor e o outro lá, que eu esqueci o nome, que adaptam simplesmente nada. É um conteúdo totalmente original, baseado na obra do Tolkien, e que a galera dos games ama. O problema não é a adaptação, queridos. O problema não é a adaptação. Isso está muito claro. Então, Surpreendeu o total de 0 pessoas aqui. Exatamente. Por outro lado, só para poder comentar também um pouquinho, eu fico triste porque as pessoas acabam se confundindo, já que as pessoas estavam com um hate enorme pelo casting, mais do que pela história, acho que é pelo casting, né? Elfos que são atores negros, pessoas, não sei o quê. Então, se mistura quem teve essa implicância pelo casting com quem assistiu e não se engajou e não se envolveu mesmo. Eu achei o núcleo dos elfos horroroso, chatíssimo. O núcleo de Númenor parecia novela bíblica da Record, né? Eu gostava de ver os anões, eu gostava de ver os pés peludos lá. Mas você falando isso, Andrioli, me lembrou assim, quando começou a sair os primeiros episódios, porque eu assisti só 2 episódios, os canais de crítica e de resenha que eu mais gosto, que mais gosto e que mais tem semelhanças com minha visão artística, ambos falaram que era chatíssimo, boring, que eles queriam dormir. E quando eu assisti, eu tava no time do Anderson. Eu adorei. Eu senti um frescor. Porque eu acho também isso. Eu acho que a gente tá assistindo um monte de coisa que parece que é. Você já sabe tudo que vai acontecer. Você é aqui, ó, um bando de referência. Puf! E eu tava assistindo uma coisa que pra mim não tinha referência. Tinha lá Galadriel, tinha lá os nomes lá que os pré-hobbits e sei lá o quê. Mas eu não tava sentindo assim... estou vendo como é que os hobbits... Eu, pelo menos, não tava sentindo isso. Se vai virar isso lá pro final da temporada, eu não sei. Mas eu senti uma coisa nova, uma coisa assim, porra, tô curtindo, velho. Tô curtindo. E tá bonito pra caralho. Tá bonito pra cacete. Exato. Então vamos concluir aqui com só a minha mini resenha aqui, sem spoilers, porque já que vocês também não assistiram aqui, então eu vou
vou dizer o que eu achei do final da série. A série como um todo, ela tem um ritmo muito diferente do que a gente está acostumado com as séries de hoje em dia, de coisa de meme, de ser rápida, de entregar muitas coisas que deixa a internet maluca e tal. Então, assim, a série não faz isso. E então ela vai para um outro caminho e esse caminho é um caminho agradável e ele não é frenético, ele não é de você querer ver o próximo episódio, de você fazer maratona, de você... É um outro ritmo. E aí eles botaram todos esses milhões em um ritmo que não é o ritmo que a internet está consumindo, não é o ritmo que as pessoas estão consumindo conteúdos hoje em dia. Pra mim me agrada bastante como algo que me fez entrar naquele universo de novo ali, interessante, instigante em alguns detalhes, mas não tipo um gancho fenomenal pra assistir o próximo episódio, não tem nada disso. E a série vai andando de maneira bastante morna, até chegar num final um pouco mais impactante ali e tal. Mas a série não é uma série de ação. Ela não é uma série que vai entregar o que os filmes entregaram. Não é um filme. Ela tem, muito mais horas, inclusive, e ela não faz esse arco de filme. Ela faz um arco realmente bem longo, é uma coisa de você ir caminhando com calma, com cuidado, e que não é o ritmo que a maioria das pessoas estão ali querendo ver. Então isso eu acho que decepciona muita gente. Mas pra mim a série funciona muito bem, eu gostei bastante do andamento e das coisinhas delicadas que eles colocam e como isso vai instigando a querer entrar naquele universo, a querer saber mais sobre esse universo, querer saber mais sobre os personagens que poderiam ter um envolvimento maior, mas que funcionam bem. Diferente de um tal de Casa do Dragão aí, que eu achei que tá achando horrível. Mas é uma série bacana, assistam, vão lá, procurem aí, se você gosta de maratona, você não vai gostar provavelmente, porque ela não é uma série de maratona. Então assim, ela fez muito bem esse lance de ter um tempo entre um episódio e outro, porque ela não é uma série para se maratonar. Se você vai maratonar, provavelmente você vai achar ela extremamente ruim, porque ela não anda, não acontece, não faz e não é sobre isso. Então ela é uma série com um outro ritmo. E quando você vai vender sempre uma ação, uma coisa incrível, tipo o Balrog, que é o demônio de fogo, não sei o que tá no trailer e tal, ele aparece em 2 segundos da série. Então, assim, é isso. Você vai fazer um marketing estrombólico porque vai entregar uma coisa incrível, porque tá igual o filme da Marvel. E não tá igual o filme mas da Marvel. Gente. aí é golpe também. Aí né, é golpe, né? É complicado. O marketing, ele funciona, e que a gente já falou aqui também, o marketing, ele funciona paralelo às séries, né? Quem faz o trailer não é quem produz a série. Quem vende a série não é quem tá produzindo, fazendo, escrevendo. Então, quando o cara escreve, ele escreve com outro ritmo. Então, as séries estão se misturando um pouco com isso, mas o Anéis do Poder, ele consegue entregar bem, só não vai atingir as pessoas e o que vai impactar numa segunda temporada. Você vai ver como é que vai ser a segunda temporada, a gente vai voltar aqui pra ver, você vai ver como é que o ritmo da série vai ser outro, porque dinheiro fala muito, gente, e a série foi a série mais cara de todos os tempos aí, isso vai ter que se pagar de algum jeito. Um dia a gente podia fazer um negócio que aí sim é confundir a cabeça de todo mundo mesmo, que é pegar o folclore da literatura. Isso é, numa obra de ficção, como que tradições folclóricas são criadas lá. Tipo, os anões cantarem para as pedras. Pô, isso é super folk, é super legal. Mas é as tradições de dentro do universo ficcional. Dentro do universo ficcional. Acabou. Aí você assim, a gente aqui precisa ainda trabalhar muito na base pra chegar num negócio desse sem virar manual de RPG, manual da vida. Isso aqui é definitivo pra tudo que você vai usar. Assim, a gente precisa trabalhar ainda muito pra chegar nesse lugar. Falta muito referência, gente. Falta muita referência aqui no Brasil. E por isso que a gente fica muito preocupado com a galera que vai adaptar mitologia brasileira, porque a gente não sabe nem o que são os povos originários. Para você chegar e criar uma mitologia brasileira inspirada em mitologias de povos originários, cara, você por exemplo, isso é batata, tem muita gente que faz isso. Ah, chegou, olha, quero te apresentar aqui meu trabalho de mitologia brasileira. Beleza. Aí já vem, o cara já começa. Então, eu juntei algumas tribos brasileiras aí, fiz uma coisa meio com folclore e fiz um negócio novo que vai inovar o mercado, revolucionar o mercado. É isso. Essa apresentação já me faz com que eu não dê muita atenção, não queira ler.
porque eu sei tudo. A gente já sabe aqui, nós todos aqui sabemos tudo que vai estar dentro desse trabalho. E esse trabalho Ele vai apresentar o projeto, vai ser tudo quando o Tupã criou o mundo, e aí o grande vilão, o demônio do inferno, Anhangá, veio aí, criou Tal, 7 monstros lendários para isso. destruir o universo, e agora cabe tudo nas mãos de um guerreiro indígena tupi-guarani com cabelinho de cuia, e ele vai destruir todos os monstros do mal, que Ele são tem um basicamente poder. demônios. Ele tem o poder dos folclores. Cara, a Lorena acabou de definir metade dos trabalhos que a gente recebe por aqui. Esse corte aí vai rolar e é isso. A identificação vai rolar junto, porque ela acabou de definir aí o caminho certo. Se você tá nesse caminho, cola com a gente aqui. Cola com a gente Assiste aqui. mais a gente, é. Cola com a gente aqui, porque tem coisa pra gente conversar, tá? Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em 2 grandes blocos, então dá uma olhadinha aí pra ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links, que você vai encontrar tudo que é link lá pra seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, seja lá no programa você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com/apoie. Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de forma independente, através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield e Maurício Marim Edelman. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.